Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhuaçu, você internauta, boa tarde. E hoje nós vamos conversar com a psicóloga Luana Stanislau. Com 10 anos de atuação clínica e há 7 anos atuando no Centro de Atenção Psicossocial CAPS-AD de Manhuaçu, atualmente é a coordenadora do CAPS-AD. Luana, muito boa tarde. Boa tarde, Moreira. Boa tarde, internautas e ouvintes da rádio. E nós, neste momento, nós vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho que é realizado no CAPS-AD. E voltando um pouquinho, em 1987, a Organização das Nações Unidas, ONU, estabeleceu o dia 26 de junho como Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. E hoje vamos conhecer como o CAPS-AD ele atua, em especial aqui em Manhuaçu, conhecendo também os efeitos colaterais das drogas no organismo e na vida do usuário. E, para começar, como que nós podemos definir a psicologia e a importância do psicólogo? Sim, a psicologia ela é uma ciência que trata dos fenômenos psicológicos, das interações psicológicas com o sujeito e o meio. Então, estuda o comportamento, as emoções, o pensamento, de como o indivíduo ele trata ele consigo mesmo e a sociedade dentro das relações. É uma ciência que envolve todos os ambientes, então, tanto no trabalho, empresas, famílias, enfim. É uma ciência ampla que tem sido hoje mais aceita pela sociedade. E é um caminho muito promissor hoje dentro da psicologia, E nos tempos atuais, a psicologia está mais presente na vida das pessoas, Sim, eu percebo isso muito também, de forma bem significativa, após a pandemia. Então, hoje as pessoas elas têm buscado mais o tratamento psicológico, buscado mais ajuda, reconhecido que o adoecimento mental, ele é presente, assim como o adoecimento físico, e tem sido mais fácil, as pessoas aceitarem e acessar um serviço de saúde para a saúde mental. Luana, como que nós podemos definir o CAPS, ou os CAPS, e quais os objetivos? Sim. O CAPS ele é uma referência em saúde, a nível especializado para o tratamento de dependência química e transtornos mentais. Então, a gente tem várias modalidades de CAPS, cada um atende um serviço. E o objetivo maior do CAPS é trabalhar a ressocialização do indivíduo. Então, é devolver esses indivíduos à sociedade, à família, ao trabalho, de forma que eles consigam, de fato, desenvolver as atividades, sentirem bem consigo mesmo. Então, o principal objetivo do CAPS, além do tratamento, é voltar esses indivíduos para a sociedade, de forma que eles consigam viver sem nenhum tipo de prejuízo ou com o mínimo de prejuízo possível. Nós poderíamos entender que os CAPS chegaram para encerrar as atividades dos manicômios? Então, os CAPS, ele é uma das atividades que encerram os manicômios, Então, a principal atividade que encerra, de fato, os manicômios é algo muito recente, são só 20 anos, que foi no ano de 2001, é a criação da RAPS. Então, a RAPS é a Rede de Atenção Psicossocial, que são vários dispositivos da saúde que trata a saúde mental do indivíduo, Não somente os dependentes químicos, mas qualquer outro. Mas o CAPS ele é o principal, Então, ele que é o lugar onde as pessoas buscam esse serviço, um lugar de acolhimento, que direciona essas pessoas, que consegue nortear elas dentro da RAPS, da rede de saúde, mas ele é o principal, Ele não é o único dispositivo que vem com os fechamentos dos manicômios, mas ele é o principal dispositivo de saúde. E quais as modalidades de atuação dos CAPS e como eles estão definidos? Sim. Os CAPs, existem várias modalidades, definidos sempre a nível de população. Então, Manhuaçu hoje conta com 3 CAPs. Nós temos o CAPs infanto-juvenil, que é o CAPS que trata pacientes com transtornos, crianças e adolescentes com transtornos mentais.
e também usuários de substâncias. Infelizmente, a gente tem uma parcela de pessoas, né, de adolescentes que fazem uso de substâncias químicas. O CAPS-I de Manhuaçu atende somente a população de Manhuaçu e distritos. Nós temos o CAPS-2, que é o CAPS mais antigo, o CAPS mais velho de Manhuaçu, que atende adultos com transtornos mentais graves, é um CAPS regional. Então, atende a população de Manhuaçu, distrito e 4 outros municípios. E nós temos o CAPS-AD, que é o CAPS também, um CAPS regional, que é o CAPS que trata dependentes químicos e transtornos mentais graves, hoje atendendo a 11 municípios. Então, o CAPS de Manhuaçu ele é o maior no sentido de abrangência, né, que atende além de Manhuaçu mais 11 municípios. Tem uma responsabilidade ainda maior, né? Muito grande, né, e um desafio. Agora, as equipes multiprofissionais que atuam nos CAPS, fala sobre... Essa é a parte, eu acho que mais interessante dos CAPS, né? A gente encontra e vê o indivíduo de várias formas, trabalhando sobre várias perspectivas. Então, nós temos psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, oficineiros, enfermeiros, técnicos de enfermagem. É toda uma equipe preparada, treinada, né, para trabalhar com pacientes com transtornos mentais e dependentes químicos também. E nessa perspectiva a gente consegue enxergar, né, inicialmente, como eu falei, o indivíduo sobre várias perspectivas, né, não somente o psiquiatra também participa da nossa equipe, médicos, clínicos, e então enxerga o indivíduo que a gente fala sobre 3 tripés, né, a doença, de fato, né, o transtorno em si, as questões pessoais dele e as questões sociais. Então, cada um ali desenvolvendo o seu papel, né, nessa perspectiva de ressocializar, de devolver além né, de uma pessoa mais saudável à sociedade, devolver também a saúde mental. E quais são as intervenções e estratégias de acolhimento? O acolhimento ele é a principal ferramenta que norteia os CAPS, né? E aí, quando fala acolhimento, né, a pessoa ela tem o acesso livre, o CAPS, a gente fala que são portas abertas, não precisa de encaminhamento, não precisa a pessoa tem o direito, né, de chegar ali qualquer hora, qualquer dia da semana, em qualquer hora, para ser acolhido, né? E aí, a ser acolhido, além dessa visão de oferecer uma escuta mais humana, buscar entender o que além do tratamento aquele indivíduo precisa. Então, o CAPS ele volta para o paciente na perspectiva de tratamento singular. Então, aquilo que aquele indivíduo precisa é totalmente diferente daquilo que um outro indivíduo. Então, os atendimentos são bem personalizados. A demanda de um não é a demanda do outro, né? A intervenção construída com um não é a intervenção, às vezes, construída com o outro. E isto é a parte, né, que a gente coloca como principal, que é o acolhimento. Perfeito. E interessante esse trabalho, que não é só preocupar com o tratamento, porque muitas das vezes vai atuar no tratamento, mas a vida da pessoa, o lado familiar está todo desestruturado, né? Sim. Nós costumamos falar que uma pessoa com transtorno mental, em casa, ele adoece as pessoas à sua volta. Então, o CAPS realiza atendimentos às famílias, dando suporte também, orientando sobre o que aquela pessoa tem. Na maioria das vezes é desconhecido, né? É um padrão de comportamento que a pessoa vive daquela forma, né, durante todo o período da vida, mas de uma forma muito disfuncional, né, que traz muitos prejuízos. E um dos pilares, né, de tratamento para a dependência química de forma específica, mas isso também envolve os outros CAPs, é o atendimento familiar. Atendimento familiar, atendimento domiciliar, porque nós também vamos às casas dos usuários, né, dessas famílias, para entender melhor esse contexto, esse ambiente que essa pessoa vive, para dar essas orientações também de forma personalizada, que a gente fala de forma singular, né, de acordo, né, o que precisa ser de intervenção dentro dessa casa, dessa família, porque não tem como tratar, né, um paciente de transtorno mental e usuário de substância, colocando ele como o único, né? A gente precisa envolver também outros pontos, incluindo a família. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes.
Hoje nós estamos conversando com a psicóloga Luana Stanislau, ela com atuação clínica já há 10 anos e há 7 atuando no Centro de Atenção Psicossocial CAPS-AD de Manhuaçu e a coordenadora do CAPS-AD atualmente aqui em Manhuaçu. Luana, como que nós podemos definir o vício? O vício, ninguém nasce, né? Independente químico de fato. Então, isso é desenvolvido. O vício, ele parte da perspectiva onde há prejuízo na vida da pessoa. Então, iniciou um uso, possivelmente, né, por curiosidade, de forma esporádica, e aquilo ali, ele começa a perder o controle sobre a quantidade de substância que ele usa, seja álcool, droga, e também começa a gerar tipos de prejuízos, né? Sociais, familiares, pessoais. Então, um vício, para eu definir se a pessoa tem um vício ou não, vou dizer muito do prejuízo que ela apresenta diante daquele uso. Agora, sobre o consumo de drogas lícitas e ilícitas, quais os efeitos colaterais para o organismo? Aí são diversos, né? Sim, cada droga ela manifesta de uma forma diferente no organismo. As drogas lícitas, né, mais comum hoje são o álcool e o tabaco, né, o cigarro. Então, hoje, até os jovens hoje tem muito cigarro eletrônico, também é uma droga lícita, né? E é interessante que as drogas lícitas, as pessoas elas demoram mais para buscar ajuda. Então, a gente encontra dentro da clínica pessoas que buscam tratamento depois de 20, 30 anos usando álcool, né? São a vida toda fazendo uso de tabaco. Só depois de muito tempo, né, a família, às vezes de muita insistência por parte da família, o indivíduo busca ajuda. O álcool, ele é depressor do sistema nervoso central. A pessoa, na maioria das vezes, junto com o álcool, né, é uma comorbidade muito comum, que são outras doenças que vêm junto, que é a depressão, justamente porque deprime muito. Então, são indivíduos que ficam mais isolados. Consequentemente, traz muita consequência para o organismo de forma física. Então, problemas renais, problemas com o fígado, né? Essas são as drogas lícitas. O tabaco, questão pulmonar, e as drogas ilícitas, né? Que inclui cannabis, que é a maconha, a cocaína, o crack, né? O tão temido crack também. Cada um, né? A cocaína e o crack estimulam o sistema nervoso central, o paciente fica mais impulsivo, mais disposto a tudo, e a maconha que ceda mais, que a gente fala que perturba a pessoa. Então, não tem como nenhuma, sendo droga lícita ou ilícita, trazer algum tipo de benefício, né? Sempre traz consequências negativas ao organismo, principalmente a longo prazo. E esses efeitos colaterais, eles podem variar de pessoa para pessoa? Sim, nem todo mundo apresenta de fato esses sintomas. Então, tem pessoas que podem, né, passam a vida toda usando um tipo de substância e não apresentam naquele momento, inicialmente, a médio prazo, nenhum tipo de sintoma. Ao final, que a gente vê que quando é comum a gente até conversar que uma hora a conta chega. Né? Pode ser no início, pode ser no meio, muitos chegam no final, justamente porque demora às vezes manifestar um sintoma ou não. Habitualmente é comum, né, as pessoas apresentarem de fato aquilo ali, como já mostra na literatura, é comum, né, mas sempre existe, né, pessoas que manifestam ou não determinados sintomas. Agora, em termos da psicologia, como que nós podemos definir esse trabalho com o dependente químico? Sim. Como é que é a atuação? A psicologia, né, a psicologia e a psiquiatria, né, tanto a medicação quanto as intervenções de um profissional de psicologia. A gente trabalha muito sobre na perspectiva de entender quais são os gatilhos, aquilo que faz com que o indivíduo permaneça no uso, com que ele continue, né, desenvolvendo esse comportamento. E trabalha também na perspectiva de mudança do comportamento, né? Mudança da forma como esse indivíduo relaciona com a substância, de que forma ele relaciona também socialmente. Então, a psicologia trabalha dentro desse ponto, né? Dando esse suporte. É muito importante reforçar também, além da psicologia, né, dessa intervenção, de entender como funciona isso no indivíduo, o uso da medicação, né? Não se trata dependência química, às vezes só com a boa vontade de querer se tratar. A gente está falando de um transtorno mental
que por muitas vezes também precisa de intervenção medicamentosa, né? Que é quase 90% precisa de intervenção medicamentosa. Mesmo com os tratamentos disponibilizados, é fundamental o envolvimento do paciente para que tenham realmente bons resultados, né? Sim. No CAPS a gente costuma dizer também que a gente consegue tratar qualquer paciente desde que ele queira ser tratado. Então, isso para qualquer doença, né? Não só a dependência química. Para um diabético, se ele não quiser se tratar, se ele não quiser cuidar da saúde dele, ele vai ter prejuízos com aquilo ali. Então, contribui muito para o tratamento quando o paciente deseja se tratar. Para a gente já ir finalizando, a importância da família e da sociedade diante dessa realidade. Sim. A família, né, como eu coloquei inicialmente, porque ela dá esse suporte muito grande para o paciente, e a sociedade a fim de acolher essa pessoa, né? Hoje, infelizmente, ainda a gente carrega um estigma muito grande, né, de pessoas loucas ou de dependentes químicos, então eles sempre estão realmente à margem da sociedade, eles são vistos de forma preconceituosa. Então, a sociedade vindo, né, nessa perspectiva de acolhimento e a família vindo nessa perspectiva também de suporte, né, ao tratamento do usuário. Luana, e quais os contatos para quem quiser conhecer mais sobre os CAPs, quem tiver alguma situação familiar, como Sim. é que faz? Os CAPs, o CAPSI funciona do lado aqui agora do César Leite, né, numa casa, recentemente foi inaugurado agora um novo espaço, oferecendo mais conforto, né, maior condição de tratamento para o paciente, condição de trabalho também para o funcionário. O CAPS AD e o CAPS 2 funciona no antigo SUS, né, lá em cima, onde hoje também está o AR e a UAI. O telefone do CAPS AD é 3331-3655. Nós funcionamos de segunda a sexta-feira, todos os 3 CAPs aqui de Manhuaçu, de 7 às 17 horas. Em breve, de forma muito especial, deve ser no próximo mês, possivelmente, o mês de julho, mês de agosto, o CAPS AD de Manhuaçu passará a funcionar 24 horas por dia, o que é um ganho muito significativo para Manhuaçu e toda a região também, porque passa, né, agora a gente vai tratar, né, ter condição de tratar esse paciente 7 dias a semana, 24 horas por dia, né, o paciente às vezes pode permanecer conosco, né, hoje a gente fecha às 5, alguns casos permanecerão sob cuidado nosso, né, intensivo, a noite toda também. Então, eu vejo que a sociedade vai ganhar muito com isso. Um trabalho ininterrupto. Isto, né? Em alguns casos. E é importante dessa entrevista porque no próximo dia 26 agora nós vamos ter a lembrança aí do Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. Então, é buscar a conscientização, não é? Sim, sim. E é interessante, né, quando você coloca principalmente a sociedade, né, família, né, no intuito de ajudar e a sociedade no intuito de incentivar, né, de minimizar esses efeitos, de minimizar a disseminação de que o uso de substância está tudo bem, que não tem problema, né? E na verdade a gente vê que é o contrário disso, principalmente com crianças, né, jovens que iniciam, praticamente todos eles iniciam o uso de alguma substância. Então, esse momento vai ser um momento importante também, frisando isso, né, a importância de conscientizar, entender que existe tratamento, mas o mais interessante é justamente a pessoa não chegar a desenvolver o transtorno. Ô, Luana, muito obrigado pela participação. Obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigada, gente. E assim, hoje nós conversamos com a psicóloga Luana Stanislau, ela que atua como coordenadora do CAPS AD, com 10 anos de atuação clínica e há 7 anos atuando no Centro de Atenção Psicossocial CAPS AD de Manhuaçu, e esclarecendo mais sobre a atuação, como que é o trabalho do CAPS e também os efeitos colaterais das drogas no organismo e na vida do usuário. Para você, ouvinte da Manhuaçu, uma boa tarde. Para você, internauta, muito boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.